Vamos ficar em pé? A alegria do Senhor é a nossa? Não me convenceu, nem nos convencemos. Vamos de novo? A alegria do Senhor é a nossa? Aleluia. Vamos louvar a este Deus maravilhoso, que em qualquer circunstância, independente se nós estamos na tempestade ou passando pelo vale, Deus está segurando na nossa mão, amém? Ou melhor, nós devemos segurar na mão dele e não soltar, né? Porque ele é o nosso Deus. Esse cântico fala justamente sobre isso, de que independente das circunstâncias, nós devemos bendizer o nome do Senhor, porque Ele está acima de toda e qualquer circunstância e situação. Nós devemos crer que Ele é o nosso Deus e sustenta as nossas vidas, amém? Vamos louvar ao Senhor com esse cântico. Se você conseguir bater palma assim para marcar, nos ajuda também e fica também mais bonito, né? Cantemos. Bendirei a Ti quando em terra farta estiver, quando o rio de abundância flui. Bendirei a Ti. Bendize ao Senhor. Bendirei a Ti quando no deserto estiver, quando em tempestade me encontrar. Bendirei a Ti. Toda a bênção que derrama, Senhor, toda a bênção que derramas, a Ti darei louvor. Quando trevas me cercarem, mesmo assim direi: bendito é o nome do Senhor, bendito é o Senhor. Bendito é o nome do Senhor, Seu glorioso nome bendirei. Aleluia. Cante. Bendirei a Ti quando o sol estiver brilhando em mim, quando o mundo parecer tão... Ainda assim, bendirei a Ti. Bendirei a Ti quando provas no caminho houver, e ao Te ofertar estiver em dor, bendirei a Ti. Toda a bênção que derrama, devolvemos ao Senhor, Te darei louvor. Quando trevas me cercarem, mesmo assim direi: bendito é o nome do Senhor, bendito é o Senhor. Bendito é o nome do Senhor, Seu glorioso nome bendirei. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o Senhor. Bendito é o nome do Senhor, Seu glorioso nome. Tudo vem dele e tudo é para ele. É o Senhor que dá, é o Senhor que tira. E meu coração dirá: bendito é. Se você crê nisso, cante. É o Senhor que dá, Senhor que tira. E meu coração dirá: bendito é o nome do Senhor, bendito é o Senhor. Bendito é o nome do Senhor, Seu glorioso nome bendize. Bendize ao Senhor. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o Senhor. E com a minha vida eu vou louvá-lo. Bendito é o nome do Senhor, Seu glorioso nome bendirei. Aleluias. Senhor, nós reconhecemos que Tu és o Senhor das nossas vidas, Pai.
Obrigado porque, independente das circunstâncias, o Senhor tem nos dado a consciência de que nós precisamos bendizer a Ti. Porque, ó Deus, sem Ti nada somos e sem Ti nada podemos fazer. Obrigado por este tempo, obrigado por cada vida preciosa que chegou até este lugar. Obrigado por cada vida preciosa que está acompanhando através da live. Ó Pai, visita cada lar, cada família aqui representada, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos cantar ainda um outro cântico que tem por título Temos que Ser Um. A maneira mais impactante que a igreja pode utilizar para influenciar o mundo é demonstrando amor uns aos outros. Amai-vos uns aos outros, porque somente assim o mundo vai reconhecer que nós somos filhos de Deus. Então nós devemos demonstrar em cada atitude, em cada olhar, em cada gesto, o amor de Deus através das nossas vidas. Nós possamos pensar nisso ao cantar essa música. Temos que ser um, para que o mundo creia que o Pai nos enviou. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Eu acho que você aprendeu. Vamos cantar mais uma vez. Amai-vos uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros, e aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. Temos lugar no coração de Deus. Importa que Ele cresça e eu diminua. Eu quero servir aos meus irmãos, assim como Jesus. Vamos cantar que temos que ser um. Temos que ser um, como o Pai em Cristo é. Temos que ser um, para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser um, como o Pai em Cristo é. Temos que ser um, para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser um, temos que ser um, temos que ser um, temos que ser um. Aleluia, Senhor. Vamos cantar mais uma vez. Amai-vos uns aos outros. Amai-vos uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros, e aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. Temos um lugar no coração de Deus. Importa que Ele cresça e eu diminua. Eu quero servir aos meus. Agora você vai cantar olhando para a pessoa que está do seu lado, porque isso é coletivo, é para cada um de nós. Vamos cantar para a pessoa. Temos que ser um. Eu e você precisamos ser um em Cristo é. Temos que ser. Olha para a pessoa do seu lado aí. Eu sei que não pode ficar muito perto, né? Mas canta para a pessoa. Fala para ela que a gente tem que ser um. Senão não tem sentido a vida cristã. Para que o mundo creia que o Pai o é. De novo, temos que ser um. Temos que ser um,
como o Pai em Cristo é. Temos que ser um, para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser um, como o Pai em Cristo é. Temos que ser um, para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser um. Temos que ser um. Amém? Glórias a Deus, temos que ser um. Porque só assim o mundo vai entender o que nós fazemos, quem somos, de onde viemos e por que nos reunimos e temos essa alegria de viver e temos essa esperança de que as coisas vão dar certo, mesmo que tudo conspire contra. E é tão tremendo poder ser uma voz de esperança, como João, né? A gente acabou de cantar sobre é necessário que ele cresça e eu diminua. São palavras de João, o Batista, a voz que clama no deserto. Então, quando não havia esperança, aquele homem começou a falar: depois de mim vai vir alguém que eu não sou digno de desatar os nós das suas sandálias, se referindo a Jesus. E é assim que nós devemos ser, uma voz que clama no deserto, amém? Vamos cantar ainda o último cântico, depois vocês vão sentar. Casa de Deus, nós somos templos do Espírito Santo, morada do Pai. Nós devemos louvar a Deus também com o nosso corpo, com tudo que temos. Vamos louvar a este Deus maravilhoso. Casa de Deus. Amado meu, entrego a ti o meu coração. Espírito de Deus, eu sou tua habitação. Sou morada adornada pela santidade. Tua voz nessa geração. Amado meu, estou aqui e vejo pela fé o céu se abrir e eu derramar de tudo que tu és. O amor do noivo pela noiva restaurada, corpo santo em família. Somos casa de Deus, a morada do Pai. Contra ela nada prevalecerá. Somos um no Senhor, somos povo de Deus. Tua igreja resplandecerá. Amado meu, entrego a ti o meu coração. Espírito de Deus, eu sou tua habitação. Sou morada adornada pela santidade. Tua voz nessa geração. Somos casa de Deus, a morada do Pai. Contra ela nada prevalecerá. Somos um no Senhor, somos povo de Deus. Tua igreja resplandecerá. Na tua palavra me edificarei, a tua palavra eu multiplicarei, na tua palavra me edificarei, na tua palavra eu multiplicarei. A última vez somos casa de Deus, a morada do Pai. Contra ela nada prevalecerá. Somos um no Senhor, somos povo de Deus. Tua igreja resplandecerá. Contra ela nada prevalecerá.
Deus. Os irmãos podem se sentar. Queremos glorificar a Deus por mais um aniversário em nossa igreja local. São 37 anos juntos vivendo em comunidade. Dia 25 de outubro, estaremos juntos numa linda celebração no culto da manhã. Teremos o nosso louvor com Edson Ramos, pensar de Deus com o pastor Roberto Naves. Separe este dia para estarmos juntos em nosso prédio ou ao vivo no YouTube às 9 horas. Compartilhe. Você pensa em ajudar quem está passando por complicações médicas? Então chegou o momento de participar com seu próprio sangue. Dia 31 de outubro, iremos sair da igreja às 18 horas num grupo de doadores de sangue ao Hospital São Paulo. Se você preenche os requisitos, venha somar conosco neste gesto de amor. Se inscreva no nosso site ibordo.com.br. A IB Ordo segue ativa e acessível por meio de nossos canais digitais. Entre em contato, acompanhe e compartilhe. Glória a Deus. Som. Opa! Graças a Deus. Graça e paz, queridos. Bom dia. Tudo bem? Que bênção. Glória a Deus. Estamos juntos aqui. Obrigado. Temos visitas aqui hoje? Quem está conosco pela primeira vez? Levanta a mão aí, só para a gente conhecer vocês. Opa! Como é que é o seu nome, minha querida? Bruno está aqui com a gente. Mais alguém? Ok. Todos da casa? Tem mais alguém? Pode falar. Daniel. André e Daniel. Perdão. Daniela. Peraí, que eu estou com o microfone dando problema aqui, ó. Perdi a concentração. Só um minuto. Som. Perceberam? É com carinho que ele funciona. Obrigado, viu, Marcelo? É André e Daniela. Sejam bem-vindos, viu? Obrigado, Brunão, valeu. Então, estamos aqui, uma comunidade aqui na Zona Sul, para quem está nos assistindo aí pela internet. Estamos aqui fazendo 37 anos, inclusive domingo que vem, vocês viram aí, será o nosso aniversário, gente, né? Então, não se esqueçam de fazer as inscrições. Nós temos aqui um número limitado aqui embaixo, mas nós também temos em cima para comportar mais pessoas, tá bom? Então nós vamos ter aí um limite de cerca de 120 pessoas no máximo, já com as pessoas trabalhando. Então provavelmente vai ser concorrido essas inscrições, tá? Nós vamos estar aí com o Edson fazendo o nosso louvor aí, e nós vamos estar com como é que é o nome do pastor? Roberto Naves, é verdade. Ele é o criador do devocional Bom Dia. Então vocês devem receber isso aí talvez no WhatsApp. Talvez o Edgar fale um pouquinho melhor aí. Estará conosco. Gente, eu queria ler um texto com vocês. E eu trouxe aqui na linguagem de hoje, que está lá em Tiago, capítulo 2, a partir do versículo 14. Ok, o pastor Edgar está me lembrando aqui que daqui a pouco nós vamos ter a nossa ceia. Então, por favor, quem está aí em casa, pode se preparar aí, reúne a família, prepara aí um suco, um pão, para nós fazermos juntos esse momento tão especial da ceia do Senhor, tá bom? Esse texto agora aqui, queridos, diz assim, olha: meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé se ela não vier acompanhada de ações? Será que essa fé pode salvá-lo? Por exemplo, pode haver irmãos ou irmãs que precisam de roupa
e que não têm nada para comer. Se vocês não lhes dão o que eles precisam para viver, não adianta nada dizer que Deus os abençoe, vistam agasalhos e comam bem. Portanto, olha a conclusão, a fé é assim, se não vier acompanhada de ações, é coisa morta. Então, gente, nós estamos aí sempre incentivando os irmãos a serem generosos, nós estamos sempre com ações aí em prol não só da comunidade, mas também aqui assistindo famílias que precisam. Então nós queremos sempre que os irmãos estejam despertados para esse privilégio e essa bênção de ofertar, ok? Nós não estamos fazendo recolhimento de ofertas aqui, mas nós temos uma arrecadação depois ali numa máquina que nós podemos fazer no cartão ou transferência bancária. Não deixem de apoiar a igreja, porque a igreja está ajudando muitas famílias. Todos os meses aqui, cerca de 70 a 80 famílias são abençoadas pela nossa igreja aqui na comunidade, tá bom? E nós temos outros projetos sociais também. O bazar ontem foi um sucesso aí, nós abrimos aí o sábado para quem não pôde vir aí acompanhar ao longo da semana. É uma outra iniciativa para alcançar nossos projetos sociais, tá bom? E nós também estamos... Nós também arrecadamos alimentos em espécie, tá? Então, se vocês quiserem vir doar alimentos aqui, nós fazemos cestas básicas e abençoamos vidas. Nós tivemos aqui a comemoração do Dia dos Professores essa semana, né? E aí a liderança do Horto Júnior preparou um brinde que foi um pão caseiro muito gostoso aí para dar para os professores do Horto Júnior, né? As tias aí. Então quem não pegou ainda, nós vamos estar distribuindo agora no final ali com a Laís. E ela já sabendo que esse pão é muito gostoso, o pão da G, né? Da Genilda, ela já mandou fazer um pouquinho mais, que ela falou, vai ter gente com vontade, então quem quiser comprar esse pão no final, também vai ter alguns ali, tá bom? Muito bem, nós tivemos um luto ontem, né? Que é o irmão da Cida, nossa líder de pequeno grupo, então nós vamos orar daqui a pouco agora, mas que a Cida e a família fiquem consolados, né? Pela bênção de Deus, ela perdeu um irmão essa semana, tá bom? Nós também vamos orar pela saúde da irmã Maria, ela teve uma complicação pós-cirúrgica, então a gente vai orar por ela também e por todos que estão enfermos, não esquecendo também da mãe da Kelly, a dona Eleonora, e vários outros que estão se recuperando aí, ok? Então, eu queria convidar a igreja para ficar de pé, para nós fazermos essa oração. Você que está em casa também, se concentre, vamos orar a Deus. Senhor amado, nós te agradecemos, Deus, pela tua bondade, pela tua provisão. Obrigado porque o Senhor nos tem dado trabalho, o Senhor nos tem dado capacidade, dons e talentos, e o Senhor nos tem aberto portas e nos dado oportunidade, Senhor, de exercermos nossa profissão, Pai, com excelência. Que o Senhor abençoe, Senhor, o nosso trabalho, as nossas carreiras, os nossos negócios, nosso empreendimento, Senhor. E com essa renda, Pai, nós possamos, Deus, não só abençoar a nossa casa, mas também abençoar nossos irmãos que precisam. Que o Senhor possa ajudar, Pai, todas as famílias carentes em todo o mundo. Que essa rede de solidariedade, Pai, de generosidade, possa alcançar realmente quem precisa, Pai. Nós também pedimos, Senhor, pelos que estão enfermos, colocamos nas tuas mãos, Pai, quem está doente, quem está acamado, quem está em casa, se recuperando, Dona Eleonora, a irmã Maria e tantos outros irmãos nossos que precisam, Pai, de uma cura, de um fortalecimento, de uma bênção no seu processo, Pai, agora de restauração. Que o Senhor também alcance essas vidas que estão agora nesta pandemia,
passando por dificuldades, Pai, não só financeiras, mas também médicas e de saúde, Pai. Que o Senhor também abençoe as pessoas que estão nesse momento tão ansiosas, tão carentes, tão depressivas, nessa situação de isolamento. Que o Senhor também traga uma cura emocional, Pai, e uma cura relacional. Senhor, nós confiamos em Ti, Pai, declaramos a Tua bondade. Que o Senhor abençoe a nossa família e que o Senhor continue sendo com os nossos filhos, com os nossos casamentos. Nós confiamos em Ti e colocamos nas Tuas mãos, Pai, toda a nossa necessidade. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor é um Deus provedor, é um Deus protetor, é um Deus que nos abençoa, é o nosso Pai amoroso. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém, Senhor. Podem sentar, queridos. Nós vamos ouvir agora um testemunho, que nós estamos na série Eu Amo a Minha Igreja, né? Então nós pedimos para algumas pessoas fazerem alguns testemunhos aí. Então, falando de quanto ama a sua igreja, nós vamos ouvir agora, depois vem a vinheta e a mensagem, tá bom? Muito bem, bom dia, povo de Deus. Muita força do Senhor renovada nesse final de ano. Infelizmente ainda não é final de pandemia, bem que eu gostaria de falar isso. Mas está chegando o final do ano e às vezes a gente está um pouco mais cansados, não é? Mas graças a Deus temos sobrevivido, o Senhor tem sustentado, cuidado da gente, de pessoas que a gente ama, mesmo daqueles que sofreram algum luto. Mas um bom dia a você que está em casa, que nos acompanha pelo culto online, pelo Face aqui do João. Quero mandar um abraço para meu pai. Meu pai mora na cidade de Guanambi, lá no sudeste da Bahia.
e não perde os nossos cultos. Então eu sempre, antes de começar o culto, mando para ele, meu irmão também, Paulo, que mora na cidade de Caculé. Já ouviram falar esse nome? Lá está o meu irmão, minha cunhada Márcia, seus filhos, um abraço para vocês. E outros, também sei que o pai do Nailson, seu Mauro, está lá em Pernambuco também, a Lu, irmã dele, tem nos acompanhado. Queridos, a gente tem ouvido falar, eu amo a minha igreja, ao longo desse mês. Tomara que essa fala, fica até bonitinho, né? Combinando o tema com o nosso painel, né? Eu amo a minha igreja. Tomara que não seja uma fala de boca para fora, uma frase bonita, uma frase que é fácil repetir, mas ao longo do mês a gente tem tentado passar essa convicção. Até o pastor Paulo foi a primeira pregação quando ele falou, não apenas eu amo a minha igreja, mas eu sou a igreja. Então é uma maneira de falar que nós nos amamos e amamos o povo de Deus. Nós estamos dentro, nós não estamos fora dela. Eu sou, eu faço parte. Muito mais significativo do que fazer parte da família Donato, minha família, meu sobrenome. Eu estou dentro, está no meu DNA, mas o povo de Deus é um DNA diferente, é espiritual, é um povo comprado por alto preço. Nós custamos caro para Deus, por isso que somos a menina dos olhos dele. Ele nos fala de meu povo, nos chama de família, família, povo de Deus. E hoje seria minha responsabilidade falar sobre o testemunho do cristão, no sentido de proclamador, como também do meu compromisso com a igreja local, mas não vai dar para eu desenvolver os dois assuntos. Eu vou me restringir, me limitar à questão de ser uma testemunha de Jesus. É o tema de hoje. Até vamos acionar aí os slides. Na semana que vem, o pastor Roberto Naves, ele vai desenvolver com mais propriedade a questão do compromisso com a igreja local. Então eu vou falar a respeito de que nós fomos chamados para uma grande causa. Quando eu falo assim de uma causa, eu não sei o que passa na sua cabeça, no sentido de defender uma bandeira, uma motivação para existir. Tem um filósofo, jornalista, romancista famoso no mundo inteiro, né? O Dostoiévski, ele disse: o segredo da existência humana reside não só em viver. Tem muita gente que está só existindo, né? Vivendo, mas também em saber para que se vive. Está aí uma grande interrogação para nós, não é? Para que eu vivo? Qual é a razão da minha existência? Para que eu estou aqui? Nós não somos uma formiguinha do mundo que não tem efeito nenhum. E até mesmo a formiguinha tem um efeito, né? Aí na questão ambiental, tem um porquê as formigas. Mas eu quero despertar a nossa atenção agora. Qual é a maior causa para a gente viver? Olha esse pensamento aqui do Martin Luther King, não é? Que foi um grande líder americano na década de 60 e ajudou muito na questão de combater o preconceito racial norte-americano. E ele disse: quem não tem uma causa pela qual morrer, não tem motivo para viver. E essa vai na veia nossa, né? Deixa eu te perguntar, por que você morreria? O que levaria você até as últimas consequências? Porque tem gente que tem uma causa que para ela é muito grande. Tem gente que vive por essa causa, que eu quero ser feliz. Eu vivo para isso. Eu vivo para ajuntar meu pé de meia,
eu quero ter uma casa dos meus sonhos, quero ter um grande amor. Ah, eu vivo para viajar, para conhecer o mundo. Pode ser uma causa muito nobre até. Eu vivo para preservar uma espécie que está em extinção. Eu vivo para combater o desmatamento. Eu vivo por uma causa política. E tem pessoas que abraçam tanto que você já deve ter percebido, gente, seja até um time, não é? Às vezes na minha família eu provoco alguns, ainda bem que eles já têm um grau de maturidade que a gente vai mais na brincadeira, mas tem pessoas, uma vez eu fui brincar com uma pessoa que ela me deu uma cotovelada no sentido não física, né? Mas um sossega-leão que eu fiquei quietinho na hora. Que leva muito a sério isso, muda o humor da pessoa, chama para a briga, se torna inimigo e abraça uma causa. Tem gente que aí na política, direita e esquerda, a pessoa defende com unhas e dentes. Uma vez eu estava citando aqui uma situação, eu não estava defendendo o comunismo, eu li um texto que falava de uma pessoa militante que morria pela causa comunista. Eu estava contando a convicção da pessoa, alguém me interpretou mal. Alguém se levantou no auditório achando que eu estava defendendo, que ele era tão contra, que ele não aceitou que eu citasse a convicção de um comunista. Mas eu citei apenas para mostrar alguém totalmente militante, totalmente engajado, por causa de uma determinada causa. Quando a gente pensa assim, o propósito da minha vida tem a ver com que quando você levanta de manhã, como você encara a vida, o que você pensa, qual é aquela sua motivação que faz você acordar cedo, correr atrás do ganha-pão, atrás dos estudos. Então, essa questão de causa tem a ver com essa força que nos leva a buscar um objetivo. E tem muitos bons objetivos. Eu não estou aqui para combater certos objetivos. Eu estou dizendo aqui que nós vamos ver um homem que ele abraçou a causa, eu vou colocar aqui com letra maiúscula, né? A causa das causas. Ele elevou o objetivo da vida dele de tal modo que ele é tão carregado de paixão, ele é tão dominado pela visão que o alcançou, que quando você vê nessas palavras desse homem, ele está tão absorvido pelo encontro que ele teve com Jesus Cristo, que sai pelos poros. É um texto extremamente emotivo, carregado de convicção. É alguém que parece que a visão encarna nele, e logo você vê um homem totalmente tomado por uma certeza que ele não consegue mais viver sem aquela causa. E eu quero propor isso agora de manhã, nesse texto que nós vamos ler. Você foi chamado para a maior de todas as causas. Testemunhar o Evangelho de Jesus. Não estou dizendo que você não pode defender alguns animais. E essa semana aí fiquei feliz de saber que cuidaram bem de uma onça, né? Recuperaram aí do desmatamento, e muitos outros animais foram, apesar de muitos terem morrido carbonizados e uma tragédia, mas é uma causa muito linda, né? Preservar. A gente teve aqui a Nilza nos dando dicas de preservarmos o meio ambiente, de sermos pessoas que se importam, cristão cidadão, pessoas que se importam com a cidade. São belas para a gente abraçar, e causas muito pobres também. Tem gente desperdiçando a sua vida em causas tão pequeninas, né? É capaz de gastar 4, 5 horas numa série de Netflix, passando a vida dela ali numa causa tão pequenina, tão minúscula, e tantas outras assim, de desperdício. Esse texto de
Atos, capítulo 20, está o texto aqui, 20, 17 a 39, você pode ler na sua Bíblia, ou você pode acompanhar aqui. Antes de ler, eu preciso lembrar para vocês uma coisa. O apóstolo Paulo, por ser missionário, geralmente ele não demorava muito tempo numa cidade, porque ele queria implantar igrejas, e ele treinava uma liderança. A cidade que ele mais demorou foi Éfeso. Ao ter passado 3 anos em Éfeso, que era uma cidade atualmente no sul da Turquia, era uma cidade enorme na época, se não me falha a memória aqui, devia ter uns 300 mil habitantes naquela ocasião. E a cidade, com o impacto da igreja naquela cidade e de igrejas em volta de outras cidades, que a igreja Éfeso se tornou uma igreja mãe, é tanto assim que ele manda a carta aos Efésios, que é uma carta cíclica, que era para não só Éfeso, como para outras igrejas. Revolucionou tanto essa cidade que o comércio da cidade foi impactado pelo Evangelho. A cidade vivia da idolatria de uma deusa chamada Artemis, ou a Diana dos Efésios, e eles tinham muitos artesãos que produziam as estátuas da deusa Artemis em miniatura, e com a chegada da igreja, o comércio, era uma cidade também litorânea, o comércio foi impactado e diminuiu a venda, o comércio da idolatria, e houve um alvoroço na cidade lá, tentando oprimir os cristãos. Aí eu fiquei pensando assim, puxa vida, o impacto do Evangelho numa cidade, que diferença que fez. E a igreja levando salvação, levando transformação. Nós temos na nossa cidade, pancadões, nós temos na nossa cidade muita violência, muitas drogas. E o Evangelho na cidade de Éfeso fez um bem tremendo para aquela cidade. E Paulo agora está se despedindo. Ele saiu de Éfeso no capítulo 19, ele chama a liderança agora, porque o objetivo dele é ir para Jerusalém. Então são palavras de despedida. Ele manda chamar a liderança da igreja de Éfeso. Com essas informações na nossa cabeça, a gente fica mais familiarizado com o texto que nós vamos ler, Atos 20, a partir do 17. Eu vou lendo progressivamente, do 17 até o 20. Agora, vamos lá. De Mileto, mais ou menos uns 50 quilômetros de Éfeso, Paulo mandou chamar os presbíteros, e presbíteros é sinônimo de pastor, ou a liderança da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse: vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Quando chegaram, já li esse texto, servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo, publicamente e de casa em casa. Nós vamos caminhar aos poucos, em blocos de versículos. E nesse momento aqui, nós já aprendemos algumas verdades de uma fiel testemunha de Jesus. A primeira verdade que nós vamos trabalhar aqui é que uma igreja não vive para suas paredes. Proclamar o que é útil em público e nas casas. Nós não podemos ser um gueto, um local onde a nossa existência é para nós, para nosso umbigo, para as nossas necessidades. A igreja existe para os outros. Até foi o Dietrich Bonhoeffer, aquele pastor
que viveu na época de Hitler e foi morto. E ele falou: igreja só é igreja quando existe para os de fora. Então a igreja não existe para os de dentro, porque nós já somos muito abençoados. Nós já somos muito privilegiados. A igreja é um presente de Deus dado para as pessoas de fora. Mas algo que destaca aqui nessa fala do apóstolo Paulo, no versículo 17, eu quero voltar aqui com vocês: eu servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas. E aqui fala, sendo bondosamente bem tratado pelos judeus. É isso que está escrito? Eu fui muito... As pessoas achavam que eu era o cara. Eu era o apóstolo Paulo. Não é isso que ele está falando. Gente, isso é um segredo existencial para nós. Eu servi ao Senhor. Eu não estava servindo aos homens. Não estava dando uma boa impressão para estar bem na fita, para agradar as pessoas, aguardando tapinha nas costas. Eu não trabalhei para receber reconhecimento humano, para ser um medalhão, uma pessoa VIP. Eu não fui atrás disso. Eu servi ao Senhor. Quem é chamado para fazer parte do povo de Deus, ele tem um coração transformado. Ele deixa de ser um consumidor, de querer para si, e ele é mudado o seu coração à semelhança do servo maior que é Jesus. E nós temos falado isso repetidas vezes, porque o nosso egoísmo é muito forte. Nós não aprendemos a ser servos. Nós aprendemos a ser orgulhosos, a nos defender, a nos poupar. Mas ele tinha essa certeza. Ele não vivia reclamando, lamentando, cobrando dos irmãos. Às vezes a gente é tão preocupado, né? Ficamos preocupados. Curtiu uma foto, uma publicação, não lembrou do meu aniversário, porque sabe como é que é? Eu já me dei tanto para aquela pessoa, agora esqueceu de mim, eu estou aqui, ninguém me lembra mais. Quando eu dava churrasco, estava todo mundo na minha casa, mas agora que eu estou, cadê? Paulo tinha uma convicção que ele vivia para o Senhor Jesus. Não é lindo isso, pessoal? Não esperar nada de ninguém? Se vier, amém. Mas se não vier, é para Ele, é para o Senhor. E aqui fala, gente, que ele serviu com lágrimas. Ele tinha empatia. Às vezes eu peço para Deus: Senhor, ajuda-me a não ter os olhos secos. Que o nosso colírio seja o colírio da compaixão, do se interessar. Porque quando a gente fala, as pessoas estão cansadas de ouvir jargões, nome de Deus, para lá e para cá. Mas as pessoas prestam mais atenção quando a gente se interessa, se envolve com elas, chega perto. E empatia tem a ver com sentimento, sentir. Então Paulo era esse homem que tinha empatia com os outros. E é interessante que ele fala assim: eu aproveitava cada oportunidade, eu nunca deixei de proclamar Cristo, seja publicamente, seja de casa em casa, de falar algo útil. Porque o que nós falamos tantas vezes de inútil, de fútil, de falar mal de alguém, de criticar, e às vezes a gente está tão crítico que passa para o outro uma atitude também ruim, de falta de esperança, de que não tem mais jeito, que tem certas coisas que não mudam, e a vida é assim mesmo, né? Que tristeza. A gente precisa lembrar que a tragédia não terminou numa sexta-feira triste. A esperança sempre renasce no domingo. Jesus ressuscitou e Ele está vivo.
Como é gostoso ver uma igreja que não estava. Paulo entendia o que é ser igreja. Eu sou igreja, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Eu sou igreja se eu estou no comércio. Eu sou igreja se eu estou lavando louça. Eu sou igreja se eu estou dirigindo o carro. Eu sou igreja, eu respiro a igreja. Eu amo a minha igreja, porque a igreja está como sal polvilhado, dando gosto ao desgosto da cidade sem Deus. Não é importante a gente saber disso? A gente abraçar uma causa assim? Sempre tinha nas conversas de Paulo com alguém um espaço para semear uma verdade e orar com uma pessoa, chamar uma pessoa do canto, às vezes chorar com ela, se interessar por ela, seja publicamente, seja em casa. Nós que somos professores, a gente tem que lembrar uma coisa aqui. Foi celebrado o Dia dos Professores, dia 15 agora. Há uma diferença do educador e do professor. O professor, ele é professor quando ele está nas 4 paredes da sala. Aí ele é professor naquele momento. O educador, ele atua como professor, mas ele continua influenciando mesmo fora das 4 paredes. Ele é um influenciador. Ele continua a sua arte de transmitir conhecimento, de influenciar, mesmo fora do ambiente religioso. Eu não posso limitar minha vida de pastor. Eu sou pastor aqui na igreja. Eu sou o Edgar, que amo Jesus, que tenho minhas lutas, que sou cristão, que procuro, peço para Deus para que eu influencie o meio onde eu estou. Essa deve ser a nossa mentalidade de cada um de nós. Eu estou a serviço de Jesus. E significa que servir Jesus, como a gente vai ver mais no texto, não significa que sempre vai estar tudo bem, que as pessoas vão estar sempre sorrindo, que vão estar abrindo portas para a gente, que vai estar deixando você falar. Então vamos continuar o nosso texto. Já lemos aqui. Testifiquei. O que quer dizer testificar, gente? Testemunhei, falei, proclamei, anunciei. Tanto a judeus, como a gregos, tanto a religiosos, como a não religiosos, né, vamos dizer assim, que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a verdadeira mensagem do Evangelho. É preciso ter arrependimento, convicção de pecado, convicção que a pessoa sem Jesus não vai para o céu, convicção de que não há nada de bom nela, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Arrependimento é você chegar para Jesus e falar assim: eu sei que eu não sou capaz de me salvar, a religião não me salva. Arrependimento, mudança de vida, convicção de pecado, quebrantamento. Porque é isso, é esse arrependimento que nos leva a perceber que estamos falidos espiritualmente, que não há mérito, não há bem nenhum em nós, e fé em Jesus, depositar confiança só na cruz. Era isso que Paulo pregava. Era a mensagem dele, o Evangelho. Não mudou esse Evangelho. Até hoje não mudou. Se você não se arrependeu e houve uma reviravolta de 360 graus, eu vou dizer até mais que a Bíblia fala, se a gente não morre para o mundo, para o pecado, para nossas vontades próprias, para nosso egoísmo, para os vícios e prazeres que dominam a nossa... Se a gente não morre para isso, significa que não houve uma conversão verdadeira, porque arrependimento é uma coisa profunda. Eu estava indo nessa direção, porta larga para a perdição, e eu volto para o caminho estreito que é Jesus Cristo. Entendido isso? Só para recordar, continuando o nosso texto, agora, compelido, é uma palavra forte, né? Impelido, motivado, inclinado pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Esse não saber aqui, ele está dizendo assim, eu não sei como vai ser. Ele sabe que vai sofrer, ele não sabe exatamente como vai ser o sofrimento. Olha só, senão
que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Eu quero dar uma pausa aqui, porque se você sabe que você vai sofrer, se você sabe que o bicho vai pegar para o seu lado, por você defender uma verdade, a nossa tendência é desviar. Ninguém quer enfrentar algo que você sabe que vai levar pancada. A gente quer sempre dar um jeito assim de nos poupar, nos pouparmos. Só que quando você tem uma convicção, e a convicção dele que de Jerusalém ele iria para Roma, desde a conversão dele, Paulo foi chamado para ser um missionário, e ele estava com Roma o tempo todo na cabeça, que ele queria chegar até lá, e de fato Deus o levou até lá, era um foco, fazia parte da sua missão. Nada o tirava do seu foco. Às vezes nós temos um medo de uma conversa difícil, que a gente sabe que tem que falar. É algo lá no coração que a gente sabe que quando falar com aquela pessoa, ela poderá, talvez até te bater, te agredir, te humilhar, romper laços contigo. Ou você tem um chamado por Deus para se aproximar de alguém que é muito difícil e você não gosta daquela pessoa. Sendo que a Bíblia fala que a gente tem que amar até o inimigo, não é? Eu sei que tem certas situações na nossa vida que nós temos medo. E nós procuramos de todo jeito nos proteger. Vamos só pensar na pandemia aqui. Como que a gente se protegeu? E limpa aqui, limpa lá, e vai para aqui, e vai para lá. E chega em casa e um fica cobrando o outro, né? Lavou a mão, não lavou a mão, pisou, limpou o pé, e essa sandália trocou, e essa roupa, vai para lá. A gente ficou assim quase que neurótico. Ou só aconteceu isso na minha casa? Aconteceu com todo mundo aqui? Só que a gente vai relaxando. Não estou dizendo para a gente relaxar, não, pessoal. Mas acontece que Paulo, ele ia de peito aberto para o desafio. Ele não fugiu. Eu sei que me espera aprovação, um tempo difícil, eu vou. Porque Deus está assim. Olha, essas palavras aqui, gente, são os dois textos que eu mais amo no livro de Atos. É Atos 1:8, sereis minhas testemunhas. Que tem tudo a ver com esse versículo aqui. Ué, cadê o versículo? Eu pulei, aqui, ó. Eu antecipei, é a empolgação. Aqui, ó. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Eu não me importo, minha vida não é preciosa para mim. Eu não vivo me resguardando, me poupando do serviço de Deus. Eu me entrego. Lembra que eu falei no início? Uma pessoa totalmente tomada. Eu não vivo para mim, eu não estou atrás de meus interesses. Eu não vivo aqui na terra pensando só em mim, de aproveitar o máximo da vida. A vida é curta, né? Daqui a pouco a gente morre. Eu tenho que aproveitar. Eu tenho que pensar em mim. Porque depois que eu estiver velho, ninguém está se lixando para mim. Eu tenho que defender o que é meu. Você vê como o cristianismo redireciona a nossa mente. Eu quero agradar a Deus, seja serviço fácil ou serviço difícil. Quem é servo não escolhe serviço. Ou escolhe? É o que vier para fazer. Eu estou a serviço de Deus. Voltando lá, gente, que eu antecipei, né? A gente vê aqui essa segunda verdade de testemunhar as pessoas, levando-as ao arrependimento e à fé em Jesus, mesmo com oposição. Não ache, não pense
que sempre as pessoas deixarão você falar. Inclusive nessa época agora do vídeo, né? Tem lá, quando você está ouvindo um vídeo, tem a velocidade da pessoa que fala, não é? E às vezes eu sou ansioso para ouvir, aí eu coloco lá a velocidade 1.25, 1.5. E às vezes você está falando com alguém e a pessoa está... só que não tem não é um vídeo, é ao vivo, a pessoa quer que você acelere, porque ela não quer te ouvir direito. Já aconteceu isso com você? Então, não é? Você vê como que é. Às vezes as pessoas não querem nos ouvir. Mas ele não desistia. Continuando o nosso texto. Aqui você vê, por isso que eu escolhi esse texto para falar sobre o nosso testemunho. Olha como ele é carregado disso, gente. Olha as palavras aqui, ó. Não deixei de pregar, ensinei, testifiquei, testemunhado o evangelho, passei pregando o reino, não deixei de proclamar. Você é uma fiel testemunha de Jesus. Isso aqui tem a ver com Atos 1:8. Paulo está dentro da mesma visão. Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. É por isso que a nossa igreja investe em missionários. Nós não podemos ir para o Amazonas, nós não podemos ir para o interior do Rio Grande do Sul, não podemos ir lá para longe, Ásia, mas nós investimos em missionários, sustentamos através de missões, projetos, para que a nossa igreja não fique limitada às 4 paredes dela. Somos muito gratos a vocês que contribuem fielmente, todo mês, para sustentar os missionários. A nossa igreja é uma igreja missional, que se preocupa com a cidade, e missionária, que é além da nossa capital. Deus ama o mundo, Deus ama as pessoas. Ele morreu por pessoas. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Continuando o nosso texto, eu já li o 24. Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Olha só que palavra de despedida, né? A gente não vai se ver mais. Tinha tanto afeto ali, amigos. Às vezes Deus nos leva para outra cidade, você muda de endereço, por uma razão, né? Mudança de emprego, uma situação até de doença te leva a mudar de clima. Paulo estava se despedindo. Eu lhes declaro hoje que estou inocente do sangue de todos. Isso aqui significa que eu aproveitei as oportunidades. Eu não deixei de falar do amor de Jesus. Você tem deixado? Tem pessoas que você... Essa semana mesmo, eu estava, algumas semanas atrás, tem um senhor no meu bairro que eu conheço, ele tem 80 anos de idade. Eu já pude falar de Jesus para ele. Mas ainda eu quero ter mais oportunidade, porque eu não quero que ele parta sem que eu tenha uma oportunidade de falar. Tem alguém na sua vida assim também? Que você fala assim, puxa vida, se essa pessoa falecer e eu não tiver a oportunidade, eu vou me sentir um pouco cobrado. Paulo falou assim, olha gente, com todo mundo que eu tive acesso, não quer dizer que ele conseguiu falar para todas as pessoas, mas com todas que ele tinha acesso, ele sempre semeava uma verdade do evangelho. Era o melhor que ele tinha. O melhor que a gente tem é Jesus. A gente pode dar um prato de comida para alguém, pode dar uma cesta básica, pode. Pode ajudar com algum dinheiro, pode, amém. Mas o melhor presente que uma pessoa tem é Jesus Cristo. Porque Ele muda nosso futuro, Ele muda nossa vida. Ele nos dá o maior presente de todos. Ele diz então, eu não deixei de proclamar-lhes até assunto difícil da Bíblia ele falava. Eu não deixei de anunciar. Por isso que a gente aqui na nossa igreja tenta ensinar toda a Bíblia. Todo ano a gente traz um profeta menor. São 12 profetas menores que tem no Antigo Testamento. É difícil você ouvir uma pregação por aí sobre os profetas menores. A gente traz porque a gente quer que conheça toda a Bíblia. Depois tem outros livros importantes para a gente conhecer. Mas é uma meta que a gente tem de ensinar. Esse ano nós aprendemos Amós. O ano que vem vai ser Naum, que é um profeta menor, né? A gente tem que ensinar tudo. Não, nós pastores não ensinar só
passagens que a gente gosta ou que a gente acha fácil pregar, mas temos que ensinar toda a Bíblia, é uma riqueza, é um banquete maravilhoso que a gente tem que ensinar toda ela. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, e bispos, presbíteros. Você vê que ele falou presbítero antes, agora bispo e agora pastor. É tudo igual. Pastorearem a igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. Só para eu não esquecer. Talvez alguém fale assim, aí o apóstolo Paulo está falando é para pastores. Não tem a ver comigo. Olha, gente, o apóstolo Paulo disse em Efésios 5:1, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. É para todo mundo imitar esse homem. E se você é um discipulador, você também é um pastor. Você cuida de gente. Você pastoreia. E outra coisa, para completar meu argumento. Quando Jesus disse para João não, Pedro, que tinha negado Jesus, você me ama? Então você cuida das minhas ovelhas. Você ama Jesus? Aí você fala, eu amo. Você está cuidando de alguém? Mal eu cuido de mim? Porque tem gente que pensa assim, não é? Mal eu cuido de mim, pois o pouquinho que você sabe faz uma diferença tremenda na vida de quem não sabe quase nada. Tem muita gente aqui em São Paulo que não sabe absolutamente nada de Jesus, nem um versículo, não sabe nem o que é capítulo, o que é versículo, e você sabe. Você está na frente de muita gente, e Deus quer usar você para cuidar de alguém com a palavra dele. E Paulo tinha esse coração de pastor, de cuidar de gente. A missão do cristão é maior do que sua vida. E seu objetivo é cumprir seu chamado até o fim. Existe uma missão maior que você. Porque você pode falar, não, eu amo o povo de Deus, eu amo a igreja, mas essa causa pode estar tão aqui abaixo de outros interesses. A gente vai atrás de outras coisas, de negócios, de talvez empreendedorismo, de carreira, de curso superior, de investimentos. A missão do cristão é maior do que a sua função de funcionário, de empresário, de estudante, de dona de casa. A causa nos chamou, nos arrebatou, e essa causa merece, porque nós acabamos de ler que essa causa ela foi comprada, aqui no 27 e 28, a igreja de Deus. A igreja não é de Edir Macedo, do Papa, do Valdomiro, do bispo, do apóstolo. A igreja verdadeira tem só um dono, o dono dessa igreja é Jesus Cristo. Amém? Ele pagou com a vida, com o sangue dele. Inclusive, teve um desobediente aqui há poucos dias que chegou aqui na igreja com mais de quase 70 anos, que a gente recomenda, não é obrigatório, mas a gente recomenda para vir até 59 anos. Chegou aqui para mim e falou, eu estou chegando aqui e quero ver quem é que vai me tirar. Aí eu falei assim, ué, e você acha que eu sou o dono da igreja? O dono é Jesus, ó. Se você não está cuidando de você, com você, fala com Jesus, ele que é o dono, eu sou só aqui um servo. Eu estou aqui para servir. Sou dono de igreja. A igreja só tem um dono, o nome dele é Jesus Cristo. Tem homens aí que colocam o ministério, fulano de tal, projeta seu nome, vira celebridade, fica rico. Gente, o apóstolo Paulo aqui no 33, que a gente vai ler já, mas é que eu estou antecipando. 33. Não cobicei prata, nem ouro, nem roupa de ninguém. O verdadeiro pastor é esse. Ele não tem objetivo de lucro, ele não trabalha por dinheiro. É coisa que eu, como pastor, tenho que pensar. Se um dia eu não estiver mais aqui na igreja do Horto, eu vou continuar como pastor, mesmo sem receber? Eu tenho que lidar com isso, porque o coração de pastor, ele ama ovelha. Diferença que ele vai falar daqui a pouco do lobo, o lobo usa, manipula.
O lobo, ele suga, ele explora, ele deixa as pessoas cansadas, dominadas, escravizadas a ele. Ele se torna o dono da igreja, vira uma franquia, vira um comércio. Vem aqui que eu te dou a bênção. Se você pagar X, pagar Y, pagar tantas vezes, você vai ser abençoado, você vai ganhar seu milagre. Isso é lobo que faz um negócio desse. Olha o total desinteresse desse homem. Continuando o nosso texto. Seu objetivo é cumprir seu chamado até o fim. Querido, é muito importante a gente lembrar disso. A palavra perseverança. Perseverança. Cumprir seu chamado até o fim. Não considerar sua vida preciosa para você. O que é precioso para você? Infelizmente, nem todos os cristãos têm essa convicção. Nem todos têm uma fé firme, a ponto de sofrer perdas, de sofrer humilhação, vergonha por amor a Jesus. Nem todo cristão abraçou a causa de verdade. É cristianismo por conveniência. Eu sigo Jesus porque não tem algo melhor. Tem gente assim, está servindo Jesus, mas aparece um grande amor na vida da pessoa, abandona o povo de Deus, abandona tudo e segue aquele grande amor, que depois vai se entrubicar, vai se atrapalhar e volta arrebentado, mas essa gente ama porque a gente tem que receber de volta a pessoa que se arrebenta depois. E que Deus abençoe nossos jovens para se prepararem para os cursos superiores. Porque está aí na corrida, está firme, daqui a pouco um professor, um intelectual, um filósofo, um blogueiro faz a cabeça e daqui um abraço. A gente tem perdido jovens porque estão mal preparados, despreparados para fazer um curso superior, porque não tem base sólida na palavra para enfrentar o mundo acadêmico. Não falo isso de todos, mas é algo para a gente pensar como igreja. Achei legal esse pensamento desse livro aqui, Líderes que Permanecem. Quando eu leio o livro de Atos, vale a pena morrer. Eu não vejo obsessão com segurança ou conforto, mas sim o amor mais puro e autêntico por Jesus e pela visão que Ele nos deu. A paixão precisa ser resgatada, abaixo a frieza e o desânimo. Como é bom a gente sonhar com um cristianismo assim tão puro, né? Ler a palavra, Deus fala comigo, eu oro, Deus guia meus pensamentos, é meu arroz com feijão, a palavra, a oração, eu ser bênção na vida de alguém. Você não precisa ser o maior fenômeno do mundo, basta ser simplesmente você e Jesus, é isso que interessa. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. Essa é a diferença do pastor verdadeiro e do lobo. O lobo, ele não poupa o rebanho. O pastor, como ele fala, ele não tem a vida preciosa para ele. Ele não cobiçou. Ele não desejou nada de ninguém. Tratava as pessoas por iguais. Nós, pastores, não sabemos quem oferta na igreja. Vou falar de novo. Nós não sabemos quem dá dízimo, quem dá oferta, e fazemos questão de não saber. Porque quando eu olho no seu olho, isso não me interessa. Não me interessa. Isso é você e Deus. Se você não contribui, você tem que resolver você e Deus. Questione a Deus. A gente ensina que é responsabilidade do cristão. Faz parte. Se eu fosse um petista roxo, que não desse dinheiro para o partido, eu teria vergonha de mim. Porque que militante eu sou se eu não acredito no partido? Não é verdade? Se eu sou um cristão, falo que amo Jesus, falo que amo a igreja e eu não contribuo para a igreja, que fé é essa? Estou falando uma coisa básica, gente. Porque quando a gente acredita, a gente dá sangue, suor e lágrimas. Eu amo a igreja, eu contribuo porque eu amo, eu acredito nela. Porque eu amo Jesus, eu quero ver o reino avançar. É por isso que eu contribuo. Deve ser essa a nossa convicção.
espontânea, a maior motivação. Eu amo, Deus ama quem dá com alegria. Eu te amo, Senhor. Eu não consigo pagar a minha salvação, mas aceita essa homenagem. Eu quero participar, eu quero ver gente sendo salva. Essa é a convicção espontânea e natural. Então vamos tomar cuidado com esse perigo. Aí ele continua falando: vigiem. Lembrem-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir a cada um de vocês disso, noite e dia, com lágrimas. Que pastor! Que pastor que chorava com as ovelhas. Fica até com vergonha de mim. Queria ter um pastor desse? Tem algum irmão aqui na igreja que chora com você? Dá o ombro, ora com você, sente o seu drama. É essa pessoa aqui. Ele te ama. Há afeto, né? A entrega. Aliás, essa palavra é muito legal. Eu pensei muito nessa semana, entrega. Você já entregou o trabalho? Como é que está a sua entrega? Aqui está um homem entregue. Se eu puder resumir tudo que eu estou falando até agora, aqui está um homem entregue a Cristo. Agora eu os entrego a Deus. Olha, ele era entregue, ele tem autoridade para falar isso, não é? Eu estou entregue. Eu peço algo de vocês, mas eu sou o primeiro a dar. Eu não peço algo, eu não peço para vocês fazerem um sacrifício que eu próprio não esteja disposto a fazer. E a palavra da sua graça que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Já li esse texto: não cobicei a prata nem o ouro, nem as roupas de ninguém, nem o carro de ninguém, nem o camelo de ninguém, nem a prata de ninguém. Vocês sabem que essas minhas mãos supriram minhas necessidades e de meus companheiros. Coração de missionário. Ele não está falando aqui de pastor. Um missionário, às vezes, trabalhava com as próprias mãos. Quando fala de pastor, 1 Coríntios 9, ele fala de um perfil que é pastor, que vive do evangelho. Aqui ele está falando de um missionário. Ele vivia de sustento. Ele fala em Filipenses, mas havia momentos que ele tinha que trabalhar com as mãos. A missão do cristão inclui cuidar de si mesmo e bloquear o falso ensino e proteger os seus irmãos. Então, ele fala para cuidem de vocês e cuidem do rebanho. Vigiem, aqui está. Cuidem de vocês e cuidem do rebanho. Eu vou voltar aqui só para ver onde está essa passagem. Aqui. Vigiem, lembre-se que durante 3 anos jamais deixei a cada um de vocês de noite e dia. Então temos que cuidar de nós para também cuidar do rebanho. Cuida de você, da sua fala, da sua disciplina, do seu temperamento, do seu jeito de lidar com as pessoas, para então cuidar dos outros. Continuando, em tudo o que fiz, mostrei-lhes que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse: há maior felicidade em dar do que receber. Vocês estão vendo como esse texto é tão rico? Eu queria que você lesse em casa com carinho essas palavras do apóstolo Paulo. Que motivação! E aqui a gente pode tirar essa lição. A missão do cristão não se limita ao testemunho, mas toca seu bolso e o leva a oferecer a Deus o melhor de si e dos seus recursos. Esse versículo: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber, nós não estamos acostumados. Estamos acostumados a achar que a vida, nós somos receptores. Somos tomadores. E tem sempre gente tomando algo, pedindo, tomando. Eu não estou dizendo que às vezes a gente não passa necessidade, mas a Bíblia fala para sermos doadores. O marido que só toma, cobra da esposa isso, cobra daquilo, quer isso pronto, quer aquilo pronto, toma, é exigente, toma, mas não dá. Não dá um elogio, não dá uma palavra de amigo, não dá um pouco do seu tempo, não dá um pouco do seu esforço. Ele é um tomador. E a Bíblia fala que você tem que ser um doador. A missão do cristão é respaldada por amor, afeição e compaixão com outros membros da igreja que ora unida. Onde que a gente vê isso? Olha aqui, ó. Tendo dito isto, ajoelhou-se com todos eles e orou.
Todos choraram muito e, abraçando-o, beijavam. O que mais os entristeceu foi a declaração de que nunca mais veriam a sua face. Então, o acompanharam até o navio. Igreja tem esse aspecto de chorar junto, de ser amigos, de fazer amigos na caminhada da fé, gente que está do nosso lado, quando nasce um filho nosso, quando morre alguém, quando a gente está desempregado, chora junto. É tão bom participar de um pequeno grupo que a gente está perto, desabafa, conta, faz pedido de oração, conhece melhor a pessoa. A gente vê tudo isso aqui, nesse ambiente de afeto que esse homem está. E a ceia do Senhor fala exatamente isso, né? Jesus chama os discípulos, ele também fala palavras de despedida. A gente vê até uma certa semelhança desse texto com a ceia. Porque nesse texto que a gente leu, fala que melhor, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. A ceia fala do maior de todos os doadores. Ele deu a vida dele. Ele não precisava fazer isso, mas ele, por amor a nós, fez. Sem que a gente merecesse. Fala que ele é o dono da igreja. São palavras de afeto. Havia uma tensão no ar. Jesus sabia que a sua hora tinha chegado. Mas ele acreditou. Acreditou, ele falou, eu vou edificar a minha igreja. É por isso que a gente ama a igreja. Porque ele acreditou nela. Talvez você fale assim, eu gosto de Jesus, mas não gosto da igreja. Ah, é? Puxa. Combina isso? Não combina. Eu gosto de Jesus, mas não gosto da igreja. A igreja é chamada corpo. A igreja é dele. E ele pagou caro pela igreja, ele vai defendê-la. Ele vai cuidar dela com todo carinho e vai prepará-la para recebê-la. Assim como uma noiva se prepara para o casamento. Ele está nos preparando para quando ele chegar, vai ser aquela festa para sempre. Amém? Então nós vamos participar da ceia. Até alonguei um pouco aí, mas ainda temos aí alguns minutos. Você que está em casa, é um momento muito especial para quem já orou entregando a vida para Jesus. Você que já vive para Jesus, você faz parte do povo de Deus, pediu perdão pelos seus pecados, convidou Jesus para ser o seu Salvador. Você está integrado a uma igreja. Você vive com uma comunidade, você não é um turista, você está ligado ao povo de Deus, está conectado, então a ceia é para você. Eu quero lembrar aos irmãos, hoje a gente vai ter uma ceia diferenciada, né? Mudou o cenário aí em função da pandemia, então vai ter uma pequena mudança aqui, justamente é uma precaução, um cuidado higiênico, para que a gente aproveite bem esse momento. Nós tivemos que comprar, já a ceia vem preparada, o suco e um pequeno pãozinho aqui, vou pedir para a Rosi me colocar aqui na minha mão, e é isso que vocês vão fazer na hora, tá? Você vai fazer com a mão assim, olha a novidade, aí sim. Então, olha que coisa legal, né? Bem higiênica. Aí você vai tomar cuidado para quando tirar isso aqui, não cair. Tem um pedacinho de... É pão especial esse aqui, né? Pão asmo. Pão asmo do Novo Testamento, que não tinha fermento. A coisa está ficando legal aqui, ó. Quer dizer, está diferente, mas está mais parecido com o original. Então, aí a gente vai comer o pão e depois vamos tomar o suco. E nós vamos distribuir agora, vamos aproveitar, vou pedir, a Rosi e o João vão nos ajudar. Você vai só, quando ela passar por você que vai participar, você vai fazer assim com a mão, ok? Para evitar o seu contato com a bandeja. Então nós vamos distribuir e vamos aguardar até que todos recebam. Os músicos, sim, vão dedilhando aí uma música para nós. Nós podemos até cantar agora, não é?
A mesma música? Acho que... Expressar o teu amor em tudo aquilo que eu venha fazer, proclamar quem tu és em cada todo meu viver, em cada atitude. Em cada atitude, em cada hora, em cada palavra que eu falar, proclamarei teu amor, tua palavra, teu poder, que eu seja sal, seja luz, proclamando a mensagem da cruz, proclamarei teu amor, tua palavra, teu poder, que eu seja sal, seja luz, proclamando a mensagem da cruz, que o meu viver diga ao mundo que és Senhor. Diga ao mundo que és Senhor. Diga ao mundo que és Senhor. Amém, gente. Essa música fala de testemunho, não é? Alguém ficou sem receber? Vocês aqui? Pessoal, se você também quiser virar assim, fica até mais fácil, né? Se você não quiser tocar no alimento, né? Vira de cabeça para baixo assim. Espero que dê para comer depois assim, não é? Você em casa também, está aí com a sua família. Tão importante esse momento em torno da mesa de Jesus. Ele é o centro da nossa casa, da nossa igreja, da nossa vida.
Glória a Deus aí, agradecendo pelo privilégio que você tem de participar dessa aliança de amor. Você mesmo pode agradecer aí no seu coração, esse momento tão especial, agradecendo o nosso Salvador. Pagou um alto preço para que você fosse um com Ele, com o povo de Deus. Obrigado, que não foi através de prata nem ouro que o Senhor nos resgatou de uma vida fútil, inútil, alheia, mas pelo precioso sangue de Jesus, Cordeiro, incontaminado, morto, antes da fundação do mundo. Obrigado, Jesus, pelo seu precioso sangue. Amém. Glória a Deus. Jesus disse: comei, esse é o meu corpo que é dado por vocês. Obrigado, Senhor. Vamos nos colocar de pé? Vamos nos colocar de pé? E vamos então comer. Obrigado, Jesus. Em seguida, ele pegou o cálice. Nós vamos abrir agora, né, o cálice, com cuidado aí. Cuidado para não tocar no suco também, né? Vamos erguer esse cálice tão precioso. Simboliza, é um suco, mas simboliza o sangue de Jesus derramado por amor a nós. Obrigado, Senhor Jesus. Amém. Amém. Suco bom, hein? Glória a Deus. Ah, irmãos, que precioso. O João e a Rosi vão recolher. Podem passar para os corredores. Glória a Deus. Tão importante a gente participar da ceia. Quero voltar a lembrar o aniversário da nossa igreja. Que dia vai ser? Domingo que vem. 37 anos de igreja. Vai ter até uma boa surpresinha para nós. Amém? Não vai passar batido não. Então, cadastre-se o mais rápido que você puder aí durante a semana. E tamo junto, gente. Que Deus nos leve em paz. Que você lembre do que nós aprendemos hoje. Eu quero recordar. Eu não tenho a vida preciosa para mim mesmo. Contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, Ele que te chamou para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Vamos na paz, uma boa semana, bons PGs, até mais.